Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje então a falar do nosso tópico de direitos fundamentais, a principal parte do nosso curso, né, de direito constitucional. E antes de entrarmos especificamente nos direitos fundamentais na espécie, vamos falar das características que informam esses direitos, que aparecem a miúde aí na sua prova e que nós vamos tratar de cada uma delas, né, de forma bem objetiva, para facilitar aí, quando você bater ali, você já saber do que é que se trata. Então, primeiramente, a gente tem que lembrar, né, que os direitos fundamentais dizem respeito a uma esfera inviolável de liberdades e de salvaguardas em relação à intimidade, né, das pessoas. Essa esfera de proteção, ela pode ser maior ou menor, de acordo com a intensidade, né, do direito que se trata, mas elas surgiram inicialmente, né, a gente pode revisar rapidamente o que a gente falou lá atrás, né, dos direitos, né, de ordem natural, né, uma vertente justnaturalista, que dizem respeito aos direitos inerentes à pessoa humana, a qualquer ser humano, né, e que elas estavam, né, foram fundamentadas principalmente, né, lá em Aristóteles, na retórica, que os direitos são inerentes a qualquer ser humano em qualquer lugar do globo, né? Também Gaio, né, vai falar do direito das gentes, o direito da comunidade. A Idade Média vai falar na cristandade, retomar, né, a ideia da cristandade, da igualdade de todos os seres humanos, né, que têm direito, que nascem, nascem de Deus, com os mesmos atributos e com os mesmos direitos inerentes a todo e qualquer, homens e mulheres, crianças, a todos os direitos, né, inerentes à condição humana em si. E aí nós vamos falar também de alguns marcos fundamentais desses direitos humanos, que vão aparecer na sua prova. O primeiro deles, a Carta Magna, né, firmada entre João Sem Terra e o Baronato, e representantes do clero, que previa, entre outras garantias, a liberdade de igreja na Inglaterra, né, a liberdade de restrições tributárias, no taxation without representation, você só poderia cobrar um tributo se estivesse previsto em lei aprovada pelo parlamento, pelos representantes do povo, né, uma série de outras previsões, né? Nenhum homem será livre ou capturado ou desapropriado dos bens fora da lei, todos os mercadores terão liberdade e segurança para sair, todas as taxas concernentes a florestas e passagens terão que ser aprovadas pelo parlamento. Depois você teve o Petition of Rights de 1628, que afirmava que ninguém seria obrigado a contribuir com nenhuma dádiva, empréstimo ou contribuição sem manifestação do parlamento, ou nenhum trabalho forçado ou de qualquer forma coagido ou molestado em face de não pagamento desses tributos. É uma forma de proteção quanto ao abuso do Estado no pagamento de tributos. Nós vamos ter também o Bill of Rights, de 1689, outorgado pelo Príncipe de Orange, que é um clássico dos direitos fundamentais que consagrou importantes liberdades dos súditos ingleses, como o direito de petição, o direito de voto, a proibição de fianças e de penas cruéis. Você tem o Habeas Corpus Act, que surgiu em 1679, que é o marco das liberdades individuais, né, para a prevenção das prisões no ultramar. E a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, né, que estabelecia lá no seu artigo 16, toda a sociedade na qual não está assegurada a garantia dos direitos sem determinada separação dos poderes não tem verdadeiramente Constituição, né? E aí a gente vai partindo aí, né, para os direitos, né, e as garantias propriamente ditas. E qual a diferença básica entre direitos e garantias? Bom, direitos não estão consagrados, né, numa lista taxativa, né, no artigo 5º a gente vai ver, mas a diferença básica dos direitos é que os direitos são consagrados em si mesmo, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à moradia, o direito ao trabalho, o direito à previdência, enquanto as garantias são as salvaguardas desses direitos, né?
os salvaguardas, o direito a não ser privado de liberdade arbitrariamente, o direito a não ser preso injustamente, né? O direito ao devido processo legal, sempre. Então, as garantias funcionam como salvaguarda dos direitos. Enquanto os direitos são prestações positivas do Estado ou liberdades negativas para que o Estado não interfira na minha esfera individual, as garantias funcionam como verdadeiras salvaguardas desses direitos para que eu possa exercê-los em plenitude, né? E aí você tem os direitos do catálogo da Constituição, né, do artigo 5º, e aqueles que estão fora do artigo 5º, né? A Constituição ela não exclui outros direitos decorrentes dos princípios por ela adotados e dos tratados internacionais, inclusive ratificados pelo Brasil, conforme está explícito lá no parágrafo 2º do artigo 5º. Então você vai ter outros direitos fundamentais espalhados pelo texto constitucional, além daqueles do artigo 5º, 6º até o artigo 17. Artigo 5º, direitos e garantias individuais, coletivos e individuais. Artigo 6º, direitos sociais. Artigo 7º, direitos sociais dos trabalhadores. Artigo 8º, 9º, direitos coletivos dos trabalhadores, direitos de sindicalização, né? Os direitos coletivos de sindicato, de trabalho, e os direitos 14, do artigo 14, os direitos políticos, né? Artigo 15 e 16 também, a extensão dos direitos políticos de partidos políticos do artigo 17. Então você vai ter direitos fundamentais no artigo 70, no artigo 182, que trata lá do direito urbano, né, os direitos urbanos e rurais, de propriedade urbana e rural, né, do direito do uso capião, né, do artigo 184, 186, direito de segurança pública, o direito de primeira dimensão, lá no artigo 144, as limitações ao poder de tributar, do artigo 150, o direito à saúde, 198 a 200, à educação e ao desporto, e por aí vai. Então, guarde que os direitos não têm uma lista taxativa e não estão circunscritos ao capítulo dos direitos fundamentais da Constituição. E aí nós entramos na primeira característica, que é a historicidade e mutabilidade. Os direitos são históricos, como qualquer direito, né? Conforme afirma lá o José Afonso da Silva, e estão sujeitos à constante renovação e a constantes mutações, né? A historicidade, segundo José Afonso da Silva, rechaçaria toda a construção fundada no direito natural. Só que essa é uma posição que não encontra unanimidade na doutrina. O direito natural convive naturalmente, convive com o direito histórico, né, com a construção histórica dos direitos fundamentais. Existem direitos que podem ser reconhecidos como inerentes à natureza humana. Isso não impede a construção histórica de outros direitos ou aperfeiçoamento desses direitos. Irrenunciabilidade. Os direitos humanos são irrenunciáveis ou inalienáveis, né? Mas podem ser afastados, né, em determinadas situações. Podem ser deixar de exercer. Se eu abro mão ao meu direito à intimidade, quando eu participo de um programa televisivo como o Big Brother, por exemplo, eu estou abrindo mão de uma certa parcela da minha intimidade, mas eu não posso abrir mão à totalidade do meu direito, né? Da intimidade, do meu direito à honra, do meu direito à vida, né? E o Estado, inclusive, protege o meu direito à vida mesmo contra as minhas tentativas de fugir da vida, né? De não propagação do suicídio, não incentiva o suicídio, o incentivo ao suicídio é considerado crime. Então o próprio Estado salvaguarda os meus direitos fundamentais, não permitindo a minha renúncia total a esses direitos. Imprescritibilidade, né? O exercício dos direitos fundamentais eles não prescrevem, podem ser invocados a qualquer tempo e exigíveis também a qualquer tempo, né? Alguns direitos de caráter patrimonial têm prescrição no tempo, né? Caducam, mas os direitos fundamentais de caráter personalíssimo, esses não prescrevem nunca, ok? Todos os direitos também têm aplicação imediata, né? Aplicação imediata. Os direitos e garantias fundamentais previstos nessa Constituição têm aplicação imediata,
conforme lá o parágrafo 1º da sua Constituição. Mas nem todos têm aplicabilidade imediata, como nós vimos lá na eficácia dos direitos fundamentais. O fato de você ter aplicação imediata significa que eu posso exigi-los a qualquer momento, inclusive via mandado de injunção. O juiz Sérgio Moro tem um artigo publicado que ele justifica esse parágrafo 1º, o ex-juiz Sérgio Moro, dizendo que a aplicação imediata diz respeito à possibilidade de eu exigi-los a qualquer momento, né, de eu exigir do Poder Judiciário a efetivação desses direitos, inclusive quando o legislador incorre em demora, inércia em efetivar esses direitos, principalmente os direitos à saúde e à educação. Ok? Bom, você tem também a possibilidade de limitação desses direitos. Os direitos admitem limitações circunstanciais e restrições, né? Por exemplo, lá no estado de sítio e no estado de defesa, né? Lá dos artigos, né, 136, 139 do estado de sítio, artigo 136 do estado de defesa, você tem algumas limitações ao direito de reunião, ao direito de comunicação, né? Isso não afasta o direito dos parlamentares de fazerem seus pronunciamentos nas casas legislativas. Mas é um efeito, né? Por exemplo, limitações circunstanciais ao poder de reforma da Constituição. Durante a intervenção federal, você não pode reformar a Constituição, mas as limitações aos direitos fundamentais durante o estado de sítio e durante o estado de defesa são exemplos dessa possibilidade. Outra característica é a igualdade, né? Os direitos e garantias fundamentam-se na igualdade, que atinge todos os brasileiros e os estrangeiros residentes no país, mesmo aqueles sem domicílio. Aí você tem essa decisão aí do Supremo, né, do HC 94477, que tem inclusividade plena para impetrar habeas corpus, habeas data, mandado de segurança. Como eu falei, alguns desses direitos são inerentes à condição jurídica do brasileiro, nato naturalizado, ou do português equiparado, como, por exemplo, o direito a votar, o direito a ser eleito, o direito ao título de eleitor, os direitos políticos, via de regra, direito à ação popular. Eu só posso impetrar a ação popular se eu comprovar a minha condição de eleitor. E essa condição deve ser comprovada, inclusive, com comprovante da última eleição. Só o brasileiro pode, ou o português equiparado, impetrar a ação popular, por exemplo. Mas a grande parte dos direitos e garantias fundamentais são conferidos igualmente ao estrangeiro e ao brasileiro. A universalidade, a abrangência dos direitos fundamentais engloba todos os indivíduos, sem distinção de sexo, raça, credo, convicção ou outra distinção biológica, cultural, não é? Direitos fundamentais, como inclusive são estendidos inclusive às pessoas jurídicas, né? O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido alguns direitos fundamentais às pessoas jurídicas, o direito ao nome, à honra, não é verdade? Inclusive alguns direitos inerentes às pessoas jurídicas de direito público, como o direito de propriedade. É interessante isso, né? Essa extensão, essa universalidade dos direitos para as pessoas físicas, jurídicas e alguns, inclusive, para as pessoas jurídicas. Inclusive, o STJ tem a súmula, né? 227, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, né? Exemplos de direitos fundamentais das pessoas jurídicas também, que você pode encontrar lá no nosso material teórico, né? Por exemplo, né, o direito de propriedade, o direito de inviolabilidade de domicílio da pessoa jurídica, o direito de não dissolução das associações e por aí vai. Bidimensionalidade, os direitos fundamentais, eles são exercidos tanto na vertente vertical como na vertente horizontal. A vertente vertical é nas relações entre o particular e o Estado. Na vertente horizontal, os direitos fundamentais são exercidos nas relações entre iguais, entre as pessoas entre si, entre a pessoa jurídica e a pessoa física. Então eu posso invocar esse exercício dos direitos fundamentais para não ser desperdido arbitrariamente, para não haver, por exemplo, uma invasão da minha intimidade em revista, por exemplo, revista íntima. Isso eu posso invocar os direitos
fundamentais nas relações entre particulares, nessa relação horizontal. E o Supremo tem caso disso aí, por exemplo, na proibição de revista íntima de mulheres em fábrica de lingerie, a vedação, inclusive, de exclusão de associado de cooperativas sem exercício da ampla defesa, a discriminação dos empregados brasileiros em relação aos empregados franceses na empresa aérea Air France, mesmo que eles realizem atividades análogas. Então, esse é um exemplo do exercício da efetividade horizontal dos direitos humanos, né, dos direitos fundamentais. Ok? Relatividade. Não existe direitos fundamentais de natureza absoluta que encontram direitos previstos na própria Constituição, né? Contudo, apesar de não haver direitos absolutos, você tem garantias de direito absoluto, como, por exemplo, a proibição da tortura, a proibição da escravidão, são garantias de natureza absoluta. Mas, via de regra, não existem direitos de natureza absoluta. Eles podem ser restringidos por outros direitos. Eles não podem ser abolidos. Isso é uma cláusula pétrea lá do artigo 60, parágrafo 4º. Mas eles podem ser relativizados, podem ser restringidos. Ok? Conflito aparente, né? Não há real conflito entre os direitos fundamentais. Existe, no entanto, caso concreto, poderá haver colisão entre esses direitos. Por exemplo, liberdade de comunicação e inviolabilidade da intimidade, né? Você pode ter eventuais conflitos entre esses direitos, mas não há um real conflito. E isso deve ser composto, dentre outros, pelo princípio da unidade da Constituição e pela concordância prática que nós estudamos aqui, os princípios de interpretação da Constituição. Ok? Bom, temos também aqui a existência de cláusulas pétreas, como nós verificamos já, né? Alguns direitos foram gravados, né, expressamente como cláusulas pétreas, que estão lá, que são os direitos individuais. Não são todos, são os direitos e garantias individuais. Ok? Lá do artigo 60. Como esses direitos não são de natureza absoluta, eles podem sofrer restrições. Mas sofrem restrições também na teoria do limite dos limites, né? Ele pode impor limite, mas esse limite não é absoluto. Deve ser respeitado o núcleo essencial desses direitos, né? É essencial, que é a necessidade de verificar a necessidade, adequação e proporcionalidade estrita dessas restrições efetuadas, né? Então, a vedação do retrocesso, o efeito cliquet, a vedação de retrocesso em matéria de direitos sociais, que foi estendida também pelo Supremo para em matéria de direitos civis e políticos. A reserva do financeiramente possível, que não pode obstar o Estado a implementar o mínimo existencial, principalmente na área de educação e saúde. O que é a reserva do financeiramente possível? O orçamento público é limitado, então eu não posso instituir o programa normativo da Constituição de uma vez só. Essa instituição deve ser gradativa, mas isso não pode obstar o Estado a assegurar o mínimo existencial. E tem também a chamada teoria do impacto desproporcional, ou do Disparate Impact Doctrine, que já foi inclusive objeto da prova de procurador de 2013, né? Que é a prática não intencional e inconsciente de pessoa privada do poder público na decisão, na execução de determinada política pública, com critérios aparentemente neutros, mas que na prática ocasionam impactos negativos sobre determinados grupos minoritários, por determinadas minorias. Então, determinada prática não intencional pode, por exemplo, prejudicar um grupo específico. Por exemplo, nos Estados Unidos, você teve lá uma decisão da Corte que implementou essa teoria do impacto desproporcional, estabelecendo uma prova de inglês para todos os trabalhadores daquela empresa, para promoção. E isso desfavorecia aqueles trabalhadores negros que vinham de escolas com menos capacidade e que vinham com uma formação inferior. Então a Corte considerou que essa prova de nivelamento
feria os direitos dessa categoria da empresa que vinha com uma formação um pouquinho inferior aos demais e privilegiaria aqueles que estudaram em boas escolas. Ok? Bom, também temos a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, que é a mais conhecida, né? Que é a dimensão de cada pessoa, de eu e você, de termos de exercer os nossos direitos. Mas também existe a dimensão objetiva, que trata devem ser entendidos os direitos fundamentais como conjunto de regras impositivas ao Estado, né? Essas regras devem impor ao Estado determinadas condutas, e determinadas condutas legislativas, inclusive, que permitam que eu exerça o meu direito na esfera subjetiva. Então, eu tenho que impor ao Estado, na chamada eficácia irradiante dos direitos fundamentais, para que todas as esferas estatais estejam conscientes de que elas necessitam assegurar esses direitos. Então, o Ministério da Economia, o Ministério do Bem-Estar, o Ministério da Infraestrutura, o Ministério da Cidadania, todos eles devem imbuir em suas políticas o respeito aos direitos fundamentais. Isso é a chamada eficácia irradiante desses direitos na sua dimensão objetiva. E também ao Poder Legislativo quando elabora as suas leis, né? A inviolabilidade também é uma característica inerente, né, aos direitos fundamentais, que não podem ser violados por determinações legais ou mesmo constitucionais ou atos das autoridades, que exigem, inclusive, responsabilização civil, administrativa e criminal, inclusive no plano internacional, né? Os direitos também têm a característica de complementariedade. Então, no conflito aparente de direitos, deve ser dada a prioridade à ponderação de valores, observando o princípio da proporcionalidade e da vedação do excesso desses direitos. Também podem ser cumulados e concorrentes. Não é existente contradição ou pode haver uma acumulação ou concorrência. Por exemplo, presunção de inocência e a presunção de culpabilidade, que nós já tratamos aqui. Vamos tratar também rapidamente da acepção lata e da acepção estrita das garantias. Segundo Paulo Bonavides, né, as garantias na acepção lata dizem respeito à manutenção da eficácia e da proteção da ordem constitucional, a fim de mantê-la a cavaleiro, né, fora de riscos e ameaças externas, como crises do sistema político, convulsões, invasões externas, catástrofes, coronavírus, isso aí tudo. E a acepção estrita, né, visam a proteger de forma direta ou indireta os direitos fundamentais subjetivos, por meio dos remédios constitucionais, por exemplo, mandado de segurança, habeas data, né, ação popular. Habeas corpus é chamado também o remédio heróico, ok? Essa é a acepção estrita, segundo Paulo Bonavides. Vamos fazer então alguns exercícios? Então temos aqui a prova do Ministério Público do Trabalho, que fala o seguinte: o exercício da função legislativa em matéria de direitos fundamentais está vinculado à observância do princípio da proibição do retrocesso. Correto. O Poder Legislativo não pode editar uma norma que signifique retrocesso em direitos sociais, é o efeito cliquet, e nem a redução daqueles direitos. Toda norma deve assegurar a manutenção ou a ampliação de direitos. Correto, item 1. 2. A vinculação do Poder Judiciário aos direitos fundamentais corresponde ao dever de aplicar as leis, conferindo a máxima efetividade a esses direitos. Aí está confundindo, aqui ele está reunindo, né, direitos fundamentais com o princípio de interpretação, máxima efetividade, beleza. Mas não é possível afastar a aplicabilidade de leis por inconstitucionalidade, enquanto não houver a declaração do Supremo Tribunal. Aqui ele misturou controle de constitucionalidade com direitos fundamentais. Eu posso sim afastar, no caso concreto, a aplicação de uma lei. O juiz individualmente pode afastar, no caso concreto, a aplicação de uma lei por considerá-la inconstitucional, inclusive violando o direito fundamental. Errado o item 2. Os direitos fundamentais constituem comandos vinculantes para o poder público e para os particulares, com certeza. Mas quanto a estes últimos, o dever de cumprir restringe aos direitos sociais dos trabalhadores, nada disso. A eficácia horizontal dos direitos
fundamentais, essa eficácia irradiante, ela refere-se a todos os direitos de natureza civil, política, direitos sociais e direitos coletivos, inclusive. Ok? Então, apenas a 1 está correta. Considerando os princípios e direitos fundamentais, assinale a alternativa correta. São características dos direitos fundamentais, dentre outros, a universalidade, correto, né? Os direitos têm esse caráter universal. Apesar da teoria da relativação, do relativismo cultural, é consenso na doutrina que os direitos fundamentais têm caráter universal. Né? Por isso nós falamos Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Ah, mas o relativismo cultural, porque lá nos países islâmicos as mulheres usam véu e elas estão sujeitas a determinadas práticas. Isso é muito questionável, né? Até que ponto eu devo obedecer a um relativismo cultural que provoca mutilação em jovens femininas, ou que proíbe as mulheres de estudarem? Olha a Malala, né, que foi proibida de estudar, quase sofreu, quase morreu por conta do Talibã. Então, essa questão da relativização dos direitos fundamentais, ela é muito discutida na doutrina sobre até que ponto há de haver um respeito ao relativismo cultural. Né? Historicidade, estudamos aqui, os direitos são construídos historicamente, apesar de haver também direitos naturais reconhecidos, a relatividade, a relativização, a possibilidade de relativizar alguns direitos, né, em determinados limites. Os direitos são imprescritíveis, eles não prescrevem com o tempo, inalienáveis, eles não posso alienar um direito meu, que é personalíssimo. Né? Posso disponibilizar alguns direitos, posso deixar de exercer, mas não posso abrir mão, não posso renunciar totalmente. Então, correto também essa questão que trata de vários das características dos direitos fundamentais que nós tratamos aqui. Então aqui nós encerramos a parte de características dos direitos fundamentais e aí no próximo tópico nós vamos falar sobre as gerações ou dimensões desses direitos.